Através deste vídeo, vamos explicar como cadastrar contratos comerciais no Prime. Vamos em Comercial, Contratos. Vamos clicar em Novo para inserir um novo contrato. Em Contrato, você pode entrar com o número do contrato. Eu vou entrar com 0001. Aqui em Cliente, você seleciona o cliente, clicando na flechinha. Como não tem nenhum cliente cadastrado, você pode cadastrar de duas formas. Primeiro, indo em Comercial, clicando em Clientes. Ou então, clicando em Novo, aqui ao lado. O sistema abre o cadastro de clientes, você clica em Novo e aqui entra com o nome do cliente. Eu vou colocar aqui Super Preço Bom, tá? Como nome do cliente. Eu tenho que selecionar também o ramo de atividade deste cliente. Você pode cadastrar de duas formas também, indo em Comercial, Atividades, ou clicando aqui nesta pastinha. O sistema abre também o cadastro de atividades, você clica em Novo para cadastrar. Em Descrição, você entra com o nome do ramo de atividade do cliente, que é Supermercado. Clica em Salvar, clica sobre a atividade cadastrada e depois em Selecionar. O sistema automaticamente já traz para o campo Atividade aqui no cadastro de clientes, tá? Vamos salvar, fechar e aqui é só selecionar o cliente cadastrado, Super Preço Bom. O título será exibido na lista de execução lá no player dentro do bloco comercial para este contrato. Então, eu vou incluir aqui o nome Super Preço Bom. Você pode colocar qualquer nome, tá? Não precisa ser exatamente o nome do cliente, eu só estou exemplificando. Em atividade, nós cadastramos o ramo de atividade Supermercado. Você pode selecionar um outro ramo de atividade, porque um cliente pode ter mais que um ramo de atividade. Ele pode ter supermercado, padaria, açougue, etc. Então, você pode selecionar um ramo de atividade diferente para cada contrato, mesmo sendo do mesmo cliente, tá? Aqui em Início, você coloca a data inicial do contrato e, enfim, a data final, certo? O Super Preço Bom, ele quer 20 inserções diárias até 31 de dezembro. Então, nós temos o total de inserções diárias, tá? E nós vamos fazer o seguinte, selecionar aqui, tá? Clicando aqui na flechinha, eu vou clicar sobre o mês e vou em dezembro. E vou selecionar o dia 31 de dezembro, certo? O sistema já trouxe aqui a quantidade de dias. E aqui em total de inserções, eu tenho que incluir o total de inserções neste período, tá? 20 inserções diárias durante 120 dias. Então, eu vou abrir a calculadora e vou incluir aqui o 120, que é a quantidade de dias, vezes o total de inserções diárias, que é 20. Então, totalizou 2.400 inserções no período. 2.400. Eu vou colocar o total aqui. Se você quiser dar algumas bonificações para o cliente, você pode incluir, vamos supor, 10 inserções, tá? Como bonificação. Então, você tem que aumentar o valor aqui, em total de inserções, passar para 2.410 inserções. Vou deixar 2.400 sem bonificações. Em caminho dos áudios, é onde você seleciona o áudio ou os áudios que serão executados neste contrato. Então, eu vou incluir, clicando em incluir, você percebe que o sistema já abriu na pastinha comerciais. Tá? Eu vou fechar esta janela e vou explicar para você onde
foi que nós configuramos esta pasta de trabalho no Prime. Em Config Gerais, aqui você determina o caminho da pasta de trabalho, tá, de cada tipo de mídia. Em comerciais, então, você pode ver que está em C, Rádio Pro Prime, mídias comerciais, que por padrão, na versão demonstração e na versão oficial, vai este caminho. Tá? Então, se selecionarmos uma pasta, vamos abrir aqui o disco C, Rádio Pro Prime, mídias comerciais, aqui nós colocamos as pastas e dentro de cada pasta os áudios. Estamos cadastrando o Super Preço Bom, está aqui os áudios. Então, nós vamos clicar em incluir aqui as pastinhas e os áudios de acordo com nós configuramos lá em atalhos. Tá? Existe um vídeo, né, explicando sobre as configurações das pastas de trabalho no Prime. Você pode dar uma olhadinha. Super Preço Bom tem 5 áudios que ele quer que toque rotativamente durante a programação. Tá? Eu vou selecionar os 5, clicar em abrir, o sistema já trouxe para cá, exibiu na lista. Você pode ouvir na escuta dando duplo clique, ou então selecionando, né, o arquivo e clicando no playzinho. Para excluir, o sistema pergunta se você deseja realmente excluir a mídia. Aqui agora tem uma informação importante. Tem 2 tipos de execução dos áudios, tipo determinado e tipo rotativo. Determinado, ele toca todos os áudios de uma vez a cada inserção lá no player. E do tipo rotativo, ele vai executar uma mídia da lista por vez em cada inserção, que é o que o cliente quer, tá? Que toque um áudio por vez a cada inserção. Depois nós vamos cadastrar um contrato para explicar como funciona o tipo determinado. Aqui embaixo tem locuções ao vivo. Nós vamos falar também sobre isso depois, num outro contrato que nós iremos cadastrar. Aqui embaixo, eu vou clicar aqui em maximizar para aumentar a janela. Vou clicar no dia da semana. E aqui o sistema trouxe a quantidade de blocos comerciais programados para cada hora do dia da semana. Então, segunda-feira, terça, todos os dias, você pode determinar uma quantidade de blocos por hora. Esta quantidade aqui, você configura aqui em Comercial Configurar Blocos. Nós temos um vídeo falando sobre isso também. É bom você dar uma olhadinha, até para você entender outros recursos que o sistema tem, inclusive de programar mídias para executar antes dos blocos comerciais, entre os contratos comerciais e no final do bloco comercial. É muito importante e interessante. São recursos que o sistema oferece e que com certeza vão fazer diferença na sua programação. O cliente quer então que todos os dias sejam executadas 20 inserções. Eu vou marcar aqui as 20, tá? Eu posso fazer o seguinte: se eu quiser marcar todos os blocos de uma hora, vamos clicar aqui em 8, eu posso clicar com o botão direito em cima da hora e marcar todos os blocos desta hora. Ou então eu venho, dou duplo clique sobre o bloco que eu desejo incluir a inserção. 9 horas, 10h20, 11 horas. Aqui ao lado, o sistema já vai atualizando algumas informações. O total de inserções no dia de segunda-feira, à medida que a gente for marcando aqui, ele vai atualizando lá. Ele informa que já existem 8 marcadas para segunda-feira. Já tem 9, nós precisamos marcar 11 inserções, tá? 13, 20, 15, 16, 17, 18, tem 14. Às 7, às 7h30 o cliente também quer, tá? Às 10, 14 horas, faltam 2, e 6h30 da manhã, tá? 9h40 aqui também. Então, já marcamos as 20 inserções para segunda-feira, certo? Aqui em total de inserções no período, o período inicial e final, 2 de setembro a 31 de dezembro, já tem 340 inserções. Porque são várias segundas-feiras
até dia 31 de dezembro. Então, já totalizou 340 inserções. Eu quero copiar estas inserções para outros dias da semana. Agora, vou clicar aqui em copiar dia para outros dias, marcar terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda-feira nós já marcamos, vou clicar em copiar. Nós vamos cadastrar agora um outro contrato para você entender melhor sobre o tipo determinado. Vamos clicar em novo. O contrato será o 0002. O cliente vamos cadastrar. Ele será a relojoaria Tic-Tac. O ramo de atividade também não tem. Vamos clicar aqui para cadastrar. Novo, relojoaria. Salvar, selecionar, tá? E salvar. Vamos fechar essa janela do cadastro de clientes e aqui selecionar o cliente Relojoaria Tic-Tac. O título que será exibido lá no player será Relojoaria Tic-Tac, o mesmo, tá? Atividade também será relojoaria, eu poderia selecionar uma outra. A data inicial, a Relojoaria Tic-Tac quer 240 inserções, sendo 8 inserções diárias. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos abrir a calculadora, dividir 240 inserções por 8, para acharmos a quantidade de dias. 30 dias. Vamos colocar 30 aqui. O sistema já atualizou a data final, tá? 30 dias. O total de inserções, 240. Aqui nós vamos selecionar o áudio. Relojoaria Tic-Tac, este contrato deste cliente será patrocinador da Hora Certa em alguns horários. Então vamos clicar em incluir para incluir os áudios. Relojoaria Tic-Tac. Então vai ter uma chamada para a Hora Certa, a abertura. Relojoaria Tic-Tac informa a hora certa. E depois tem a hora certa e o comercial. Então eu já vou selecionar os dois. E aqui eu vou mover a Relojoaria Tic-Tac informa a hora certa para o início e vou incluir aqui no meio a hora certa. A hora certa pode ser por locutor. Você grava a hora certa com vários locutores e depois coloca numa pastinha, né? Depois vem e seleciona o arquivo aqui. Eu vou selecionar um arquivo apenas, não precisa mais que um, somente um. Eu vou selecionar o H00 e vou incluir aqui, tá? Então, o sistema vai fazer o seguinte, vai incluir os 3 áudios a cada inserção lá no player, na lista de execução dentro do bloco comercial. Relojoaria Tic-Tac informa a hora certa. O sistema vai tocar a hora certa de acordo com a hora do PC e depois vai tocar o contrato comercial, tá? E ele quer 8 inserções diárias. Vou maximizar, sempre nas horas cheias. 6, 7, 8, 9, 10, 11, já tem 6, meio-dia e 14 horas. Nós vamos fazer o seguinte agora, copiar estas inserções para outros dias da semana. Está marcado aqui já. 240 inserções dentro do período, conforme nós já havíamos calculado, tá? Se as marcações ultrapassassem este valor, aqui apareceria em vermelho. Se o cliente pediu 240 inserções, e você incluiu aqui a data final, quando chegar na data final, quando chegar aqui no dia 1º, ele vai tocar dia 1º e o dia 2 já não vai tocar mais. O sistema vai incluir automaticamente este contrato no inativo, tá? Ou então, tocando todas estas inserções programadas, o sistema vai colocar automaticamente no inativo. Ele não vai tocar nenhuma inserção a mais. Vou clicar em salvar e eu vou cadastrar um novo contrato, tá? Vou clicar aqui em novo. Esse será o 0003. O cliente
será Confeitaria Floripa. A atividade será confeitaria. Confeitaria, selecionar, salvar e fechar. Confeitaria Floripa. Confeitaria Floripa, está aqui, tá? Este cliente, ele quer 10 inserções diárias durante 30 dias. 10 vezes 30. 300 inserções. Tá, eu vou só digitar o 30 aqui. Ele vai até 1º de outubro também. 300 inserções. Aqui eu vou fazer o seguinte. Vou incluir um áudio apenas. Comerciais. Confeitaria Floripa. Tá? Aliamos tecnologia com praticidade. Ele quer 10 inserções durante 30 dias. Então, vou marcar aqui as 10. 7,6, 7, 7,6, 8. Deu 8 inserções. 18,40, tá? Você pode clicar com o botão direito aqui e marcar todos os blocos desta hora. Você pode também desmarcar todos os blocos desta hora. Ele desmarca, tá? E você pode marcar também todos os blocos de todas as horas, ou desmarcar. Facilita, né? Vamos copiar agora para os outros dias da semana. Já estava marcado. Se o cliente não quiser que toque no domingo, tá? Você vem e desmarca. Ou no sábado, ou num determinado bloco. Tá? Você tem a liberdade para escolher a hora, o dia da semana e também o bloco desejado. Está aqui então, super preço bom, relojoaria Tic-Tac e confeitaria Floripa. O Confeitaria Floripa, ele será do tipo VIP Fim. O que é o VIP Fim? Está dizendo para o programa que ele deve incluir este contrato depois de todos os contratos. Tá? Ele será o último contrato a ser executado lá no player. Nós vamos abrir agora o player. E aqui na hora 7 não tem nenhum contrato incluído no bloco das 7. Tem apenas o quê? O que nós definimos na formatação dos blocos comerciais. Cada bloco de cada hora dos dias da semana, você pode definir uma sequência de mídias para entrar antes do bloco comercial, na introdução do bloco comercial, entre os contratos e no encerramento do bloco. Então, utilidade pública e break faz parte do encerramento do bloco. O sistema vai incluir os contratos aqui no meio. Nós vamos atualizar agora os comerciais. Conforme nós cadastramos lá, aparecem então aqui os contratos que nós cadastramos. Até aqui vem a introdução do bloco comercial. Depois tem os contratos. O super preço bom entrou em primeiro, depois vem a relojoaria Tic-Tac, patrocinador da hora certa. Tem 3 arquivos, tá? Ele mostrou já o nome que nós incluímos lá, o título do contrato. Aqui, clicando com o botão direito, em nome da mídia selecionada, ele mostra o nome, ó, relojoaria Tic-Tac informa a hora certa. Depois vem o áudio da hora certa, tá? Onde o sistema vai tocar a hora certa de acordo com a hora do PC, e aqui o comercial do cliente, certo? Lá na configuração dos blocos comerciais, nós definimos que a cada 2 contratos deveria entrar uma vinheta rotativa. O sistema escolheu a vinheta de uma pasta que nós incluímos. Depois, ele incluiu aqui, ó, a Confeitaria Floripa, que nós definimos lá no cadastro de contratos, que seria VIP Fim. Entrou como o último contrato do bloco comercial. Estes 2 aqui, que é a utilidade pública e o break, fazem parte do encerramento do bloco comercial. Até aqui introdução, aqui a parte relacionada aos contratos e aqui embaixo o encerramento do bloco comercial, tá?
Então, vamos dar um exemplo aqui. Esse contrato da Confeitaria Floripa não vai ser mais o VIP fim, vai ser o VIP início, tá? Confeitaria Floripa vai ser agora VIP início, tá? VIP início. Vamos salvar e lá no player vamos atualizar os contratos, atualizar os comerciais. Ó, tá aqui, ó. Primeiro contrato do bloco comercial. Eu quero também que a relojoaria Tic Tac seja VIP início antes que a Confeitaria Floripa. É possível? É possível. Tá? Então a Confeitaria Floripa está com o VIP início. A relojoaria Tic Tac vai ser antes ainda. Então vai ser um VIP início com a posição 1. Tá? Vou salvar. E a Confeitaria Floripa é VIP início com posição 2. Então você consegue definir a posição dos contratos lá no player, tá? Inclusive para o VIP início e para o VIP fim. Então, relojaria Tic Tac é o primeiro e Confeitaria Floripa em segundo. Vamos lá atualizar. Sete horas. Está aqui, relojaria Tic Tac em primeiro, Confeitaria Floripa em segundo. Tá? O que eu poderia fazer lá também? Eu vou desmarcar aqui Confeitaria Floripa como VIP início, vou colocar 0 aqui. A relojaria Tic Tac eu vou tirar também, VIP início, vou colocar 0. O que eu poderia fazer? Você pode ver que nenhum desses contratos tem posição. Eu poderia fazer para que Super Preço Bom viesse sempre em primeiro, tá? Fosse o primeiro do bloco. A Confeitaria Floripa viesse em segundo e a relojaria Tic Tac em terceiro. Tá? Primeiro, segundo, terceiro. Relojaria Tic Tac por último. A Confeitaria Floripa em segundo. Vamos atualizar lá no player. Ele já atualizou os comerciais, então está aqui. Super Preço Bom em primeiro, Confeitaria Floripa em segundo e o Relojaria Tic Tac em terceiro. Tá? Então você consegue definir a posição de cada contrato lá no player. Eu poderia fazer o seguinte também, colocar 0 em cada contrato. Certo? Ou poderia deixar alguns contratos também com posição. E vou fechar aqui esta tela do cadastro de contratos, vou em comercial, opções. Aqui tem uma opção seguinte, ó, mesclar comerciais sem posição e VIP. O que ele faz? Ele pega e coloca todos os contratos em posições diferentes em cada bloco comercial lá no player. No bloco das 7 ele vai mesclar os comerciais numa posição diferente. No bloco das 7h20 já vai ser diferente também e assim por diante. Outro recurso interessante no Prime é você poder cadastrar contratos com locuções ao vivo, que podem ser somente com a locução, somente o texto, ou então com locuções ao vivo e o áudio. Tá? Eu vou fazer o seguinte, vou tirar este áudio, estes dois áudios, deixar somente este, que é o comercial do cliente. E aqui embaixo eu tenho algumas opções, tá? De incluir locução antes do áudio ou depois do áudio, tá? Se não tivesse o áudio aqui e você colocasse, por exemplo, ambos, iria aparecer lá no player duas locuções ao vivo em sequência. Deixando o áudio, o locução antes vai aparecer antes do áudio e o locução depois vai ser exibido depois do áudio para que o locutor possa ler. Eu vou incluir um texto aqui, em locução antes, e no locução depois também, só para exemplificar. Então, de acordo com a quantidade de palavras que o sistema mostra aqui embaixo,
Tá? Ele pega automaticamente o número de palavras e calcula mais ou menos o tempo que o locutor terá para ler este texto. Então, 4 segundos, tá? À medida que nós digitarmos, o sistema também vai atualizando a quantidade de palavras e o tempo. Se eu achar 5 segundos pouco tempo para o locutor ler este texto, eu posso colocar um pouco mais, 7 segundos. Aqui tem 11 segundos, eu posso aumentar para 12, 13 segundos, um pouquinho a mais. E aqui embaixo eu escolho uma trilha para ser disparada no momento da locução. Está aqui a trilha. Esta trilha vai ser disparada na locução antes e na locução depois para este contrato. Cada contrato pode ter uma trilha diferente. Vou salvar e nós vamos lá no player, na hora 7, e mandar atualizar os comerciais. Então, na relojoaria Tic-Tac, que antes tinha o áudio, os 3 áudios, agora vai aparecer uma locução antes, o áudio e depois uma outra locução. Está aqui. Tá? Eu vou incluir aqui uma vinheta, qualquer uma aqui só para exemplificar. Tá? Então, eu vou tocar esta vinheta, vai entrar a locução ao vivo. Rádio Pro Sistemas 48 3322 2225. Os melhores relógios para você não perder a hora. Aproveite! Agora entrou o comercial do cliente. Em seguida vem o outro texto ao vivo. A relojoaria Tic-Tac informa que está com uma promoção especial para o Dia dos Pais. Não perca a oportunidade de presentear o seu papai. Afinal, pai é pai. Aliamos tecnologia com praticidade. Então, de acordo com o tempo que nós definimos, o programa executou aqui no player, exibindo a locução antes, tocando o áudio do cliente e a locução depois. Eu vou incluir um áudio aqui para dar um outro exemplo, tá? Rádio Pro Sistemas 48 3322 2225. Aqui, se eu quiser mais tempo, eu clico em pause. Continua tocando a trilha, eu posso ler à vontade e depois eu venho e dou um play. Rádio Pro, desenvolvendo soluções com alta tecnologia para radiodifusores do Brasil e do exterior. Aqui da mesma forma. Ele vai tocar a trilha até o final, né, enquanto eu não tocar a próxima mídia. Então, falei o texto, clico na próxima mídia e dou um play. Aliamos tecnologia com praticidade. Eu vou mostrar um recurso importante que o Prime oferece. Tem um mapa diário aqui ao lado. Ele mostra todos os blocos comerciais do dia selecionado aqui em cima. Então, 6 horas da manhã do dia 2 só vai entrar relojoaria Tic-Tac. Às 6h30 somente o super preço bom. Às 7 horas tem 3 contratos. Ele mostra também o nome do cliente de cada contrato, o número do contrato, a duração dos áudios deste contrato e o total de duração do bloco, tá? Com esses contratos todos. Você pode clicar em imprimir, você pode imprimir ou então salvar em PDF, por exemplo, ou outro formato. Aqui tem outras opções, você pode diminuir. Tem um outro recurso também, que é a questão do concorrente. Se tiver 2 concorrentes programados no mesmo bloco, o sistema vai alertar você da seguinte forma, tá? Eu vou fazer o seguinte. A confeitaria Floripa, eu vou colocar o mesmo ramo de atividade
do super preço bom. Tá? Então, os dois terão o mesmo ramo de atividade, que é supermercado. Então, se eu for em mapa diário, ele já vai exibir aqui, mostrando que o super preço bom e Confeitaria Floripa são concorrentes. Aqui também aparece a Confeitaria Floripa e Super Preço Bom, são concorrentes. Ele mostra em vermelho. Se você quiser imprimir, também dá, tá? E uma outra forma de verificar concorrente no bloco é você clicando sobre o bloco. Ele mostra em vermelho aqui, e aqui ao lado ele mostra também que tem concorrente, ó. Segunda-feira, dia 7 de setembro, que é a próxima segunda-feira, no bloco das 7 tem 3 contratos, sendo que um deles é concorrente. E aqui embaixo ele mostra os contratos que estão programados para este bloco, para este dia. Então, tem Relojoaria Tic Tac e Confeitaria Floripa. Nós estamos visualizando as informações da Confeitaria Floripa e ele mostrou que o concorrente da Confeitaria Floripa é o Super Preço Bom. Ele mostrou em vermelho aqui. Então você poderia vir e marcar um outro bloco para este contrato. Então eu poderia vir aqui, desmarcar e marcar um outro bloco, para não haver o choque de concorrentes. O mapa diário é muito importante, muito interessante, tá? Até para você ter uma noção dos contratos que estão programados, do tempo de cada bloco. E também o pessoal na época de eleição sofre muito, né? Este recurso é muito interessante e com certeza vai auxiliar você no desempenho de suas funções na época de eleição. Porque quem trabalha em rádio, quem faz esta tarefa de programação dos contratos, é que sabe o quanto é difícil. E o Prime está aqui para facilitar a sua vida. Tem outros recursos também interessantes do Prime, como por exemplo, aqui em relatórios, tem o relatório cadastral. Você pode ter o relatório do contrato, Super Preço Bom. Ele visualiza aqui as informações. Aparece o nome do cliente, o número do contrato, a descrição, né, o título, a data inicial e final, o total de inserções programadas. E aqui, em cada hora do dia da semana, ele mostra quantas inserções tem em cada hora. Por exemplo, na hora 6 de segunda-feira, tem uma inserção. Na hora 7 tem 2. Na hora 8 tem 3 inserções deste contrato programadas. Então você consegue gerar relatório também, tá? E este é o relatório de contratos. Em relatórios tem também contrato encerrando ativo e inativo. Ele mostra os contratos encerrando em até tantos dias. Você seleciona aqui a quantidade de dias. Tá? Como a gente não programou nenhum contrato para encerrar nos próximos 7 dias, eu vou colocar aqui um período maior. Eu vou colocar 100 dias. Você pode perceber que os 2 contratos estão para encerrar no dia 1º de outubro. Então, dentro do período de 100 dias que nós marcamos. Tem um outro que encerra dia 31 de dezembro. Então, vamos colocar aqui 130 dias. Ele já vai mostrar também o que vai encerrar dia 31 de dezembro. Então você consegue ter uma noção de quais contratos encerrar-se-ão durante este período aqui. Você pode também salvar em PDF, imprimir, etc. Aqui embaixo ele mostra os contratos já vencidos. Tá? Como a gente não tem ainda nenhum contrato vencido, ele não vai mostrar nenhum. Exibir somente os contratos ativos. Ele mostra os contratos que estão em ativos. Tá? Em ativos é aqui, ó, nesta aba, ativos. Certo? E aqui embaixo somente os contratos inativos. Não tem nenhum inativo. Nós poderíamos, por exemplo, o cliente de repente, eu quero que o contrato ele não comece hoje, comece amanhã. Tá? Então você vem e faz o seguinte. Seleciona o Super Preço Bom, por exemplo, você seleciona a data inicial amanhã e aumenta mais um dia aqui na data final. Quando você salvar, ele vai jogar este contrato aqui no inativo. Está no inativo.
Então, hoje, dia 2, este contrato não será executado no ar. Mas se formos aqui em mapa diário e selecionar o dia de amanhã, você pode ver que hoje já não vai aparecer, tá? O super preço bom não aparece no dia de hoje. Mas amanhã sim, tá? Porque ele já está programado para entrar amanhã. Então, automaticamente o sistema vai incluir este contrato no ativo a partir do dia 3, que é a data início dele. Vamos aqui então em relatórios, contratos encerrando e vamos exibir somente os contratos inativos. Está aqui o super preço bom no inativo programado para entrar então amanhã, dia 3. Você consegue também imprimir relatórios e tudo mais, tá? O padrão aqui é 7 dias. Outro recurso interessante do Prime relacionado ao cadastro de contratos é o comprovante de irradiação. Você seleciona o contrato e manda gerar o relatório de irradiação. Como nós cadastramos o contrato no dia 2 de setembro, que é hoje, com a data final também é hoje, eu vou só gerar o relatório de hoje. Então aqui apareceu os horários que foram executados, né? Este horário aqui é porque eu já havia cadastrado o contrato antes para teste, para poder exemplificar para você aqui. Então, este horário aqui foram 2 inserções rápidas que eu executei só para exemplificar como funciona o comprovante de irradiação. Ele mostra aqui o nome do cliente, o número do cliente mesmo, né, no cadastro de clientes. Mostra o número do contrato, a descrição, o período do relatório, que foi do dia 2/9 a 2/9, com um total de inserções dentro deste período, 2 inserções. A data inicial do contrato, 2 de setembro, e a data final, 1 de outubro, com o total de inserções de 240. Aqui ele mostra o tempo do áudio do contrato. Certo? Você consegue gerar o relatório, salvar o relatório. Aqui tem o logotipo. Aqui está a versão demonstração, tá, do Prime. Você pode vir aqui em relatório opções e selecionar o seu logotipo, tá, com estas dimensões. E salvando, o sistema vai mostrar automaticamente lá no relatório para você, o qual também pode ser impresso e mandado para o cliente. Se você tem um módulo financeiro, o sistema mostra aqui também o financeiro, tá? Você pode gerenciar o financeiro deste contrato, incluindo o valor da venda, selecionando o vendedor, comissão, né, incluindo automaticamente os valores caso sejam parcelados a prazo, né, ou à vista, número de parcelas, a data da venda, etc. E muitos outros recursos que o sistema financeiro oferece para você. Aqui tem renovação de contrato também, tá? Se o contrato já estiver encerrado, você pode clicar em renovar contrato. Vamos dar um exemplo aqui. Ele cria um outro contrato. Ele inclui um underline 1 com o total de execuções zerado. Aqui embaixo já vem marcado também. O que você vai fazer é selecionar um novo período para este contrato. Então, fica muito mais prático para você renovar o contrato. E é isto. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com o nosso suporte, nós teremos o maior prazer em ajudá-lo.